Evangelho de Lucas. Eu disse que nós iríamos continuar a palavra. Domingo passado eu comecei a falar sobre o filho, ou seja, a parábola do filho pródigo. Nós falamos um pouco sobre o filho mais velho. E hoje eu quero falar sobre o filho mais novo, em nome de Jesus, entendendo a graça e a lei dentro desse texto. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Evangelho de Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Quem achou, diga amém. Diz assim, irmãos, é um texto muito conhecido da gente, mas eu faço questão de ler desde o 11 para que você possa ter uma noção do que esse rapaz fez. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquelas terras, o qual o mandou para os seus campos para apacentar porcos. E desejava e encheu o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima paixão, e correndo lançou-lhe sobre o pescoço e o beijou. E o filho lhes disse: Pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, põe um anel na sua mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Glória a Deus. Só até aí. Domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Amém? Nós falamos um pouco sobre o filho mais velho. E no começo do texto que a gente leu, a Bíblia já diz que um pai tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. Não sei se os irmãos lembram, nós falamos, né? O mais velho representa a antiga aliança, o mais novo representa a nova aliança. A antiga aliança, todos nós sabemos que é a lei. A nova aliança, todos nós sabemos que é o Novo Testamento, ou seja, é Cristo, é a graça, tá bom? E daí que nós falamos a respeito do filho mais velho sobre justiça própria. Eu falei, talvez algumas pessoas não entendeu, e quem está ouvindo hoje, que não veio domingo, talvez pode ficar meio perdido, mas não tanto. O que é justiça própria? O que é justiça própria? Por que o filho mais velho, ele é comparado com a justiça própria? Por quê? Justiça própria é pelo merecimento. Como assim, pastor? Justiça própria é assim: você fez, você merece a recompensa daquilo que você fez. Você trabalhou, é muito mais do que justo você receber aquilo que você trabalhou. Se você fez por onde receber, então você recebe. Essa é a justiça própria. Eu fiz, eu sou digno de receber. Eu trabalhei, eu sou digno de receber aquilo que eu fiz. A velha aliança, o Velho Testamento era assim: você andava na lei, a gente sabe que ninguém conseguiu cumprir a lei, mas o pouco que se andava sobre a lei, alguns se sentiam, né? Paulo vai dizer assim, eu era um homem zeloso, guardador da lei.
Então, para quem guardava a lei, ele se sentia zeloso, ele se sentia na obrigação de receber aquilo que ele praticava. Se ele praticava uma boa justiça, ele teria que receber boa justiça. Se ele praticava os mandamentos corretamente, então ele esperava essa justiça vir sobre ele. Ou seja, plantou, ele tem direito de colher. Semeou, vai ter que colher. Essa era a lei, né? Só era comparado justo quem tentava viver debaixo da lei antigamente. E o filho mais velho, quando o filho mais novo volta, ele vai reclamar com o pai isso, ele vai falar: puxa, eu sempre estive com o Senhor, eu nunca, olha, ele está dizendo, nunca quebrei um dos teus mandamentos, eu fiz tudo para obedecer o Senhor, fiz tudo, e o Senhor nunca me deu uma festa, o Senhor nunca fez nada para mim. Aproveita e fecha a porta para nós lá. Nunca fez nada por mim. Por que ele reclama? Qual que é o problema da justiça própria? Porque assim, quando você faz e você não recebe, você se sente chateado. Você se sente no direito de cobrar aquilo que você fez. Você se sente no direito de pedir. Ou seja, por exemplo, se o pai fez para o mais novo, que virou uma bagunça lá fora, puxa, e o novo, e o velho que estava dentro de casa, que o pai nunca fez nada por ele. Então ele se sentiu chateado, né? Ele se sentiu aborrecido por causa disso. E eu falei que existe muitas pessoas chateadas com Deus. Eu disse que existe muitas pessoas chateadas com o ministério. Isso dentro de um casamento, irmãos, essa questão da justiça própria, se você pegar desde Deus, se você pegar vertical, horizontalmente, você vai ver que tem muitas pessoas magoadas, ressentidas, porque fez e não foi reconhecido. Por exemplo, antes de eu entrar na palavra, você está lá na sua casa, alguém bate lá no teu portão, chega um mendigo, o mendigo chega lá e fala assim: olha, me dá alguma coisa para me comer, alguma coisa para me beber. Você vai lá, você prepara alguma coisa, você leva água para ele, você dá comida para ele, você alimenta ele, antes dele sair você dá uma roupa para ele, você dá até dinheiro para ele. Aí quando o mendigo sai, o que ele faz? Simplesmente ele vira as costas e vai embora. Como que você fica? Chateadinho. Aí você fala assim: miserável, né? Isso é uma miséria, por isso está desse jeito, é mal agradecido. Pus dentro de casa, dei banho, dei roupa, dei comida, dei o melhor que eu tinha. O cara sai e nem obrigado fala. Esse sentimento que você teve, que eu já tive, isso é chamado de justiça própria. Porque você fez, você quer a recompensa. E qual é a recompensa? Muito obrigado, Deus te abençoe. Olha, você assim, assado. Aí o cara vira as costas, não fala nem A e nem B para você. Você fica chateado demais. Você fala assim: eu quero, na próxima vez que ele chegar aqui, eu vou jogar os cachorros em cima dele. Ele está lascado comigo, porque eu não vou fazer mais nada por ele. Aí Jesus, ele fala uma palavra assim: olha, querido, quando você for dar uma esmola, que a mão direita dá, a esquerda não saiba. Ele falou assim: ó, porque tudo que você fizer, e os homens descobrirem, eles vão te dar o galardão, porque eles vão dizer assim: puxa, o Hélito, Deus te abençoe, olha, eu fiquei sabendo que você abençoou aquela casa, aquela família. Você já recebeu o teu galardão. Mas aquilo que a tua mão direita faça, a mão esquerda não venha saber. Ah, pastor, mas o cara não agradeceu. E por que você sentiu desse jeito? Por que a gente sente mal? Você fez o bem, mas você recebe, além de você não recebeu nada. O cara não te xingou, não te chutou, mas só o fato dele virar as costas para você, já foi o suficiente para você ficar chateado. Isso é justiça própria. Você plantou, você queria pelo menos um sorrisinho amarelo dele. Não, amém ou não? Pelo menos um sorrisinho amarelo você queria dele. Mas quando o sorriso amarelo não veio, o que você fica? Chateado. Isso, pastor, mas isso aí, sabe como é que é? Não, isso não é assim como é que é. Isso, irmãos, faz parte da nossa vida. Essa palavra, ela confronta a gente, ela bate na canela da gente, irmão, e dói. E vai doer. Por quê, pastor? Porque, irmãos, nós somos assim. O homem sempre quis fazer a parte dele. Ele sempre quis fazer a parte dele. O homem sempre quis se envolver.
por exemplo, quem trabalha 30 dias, quando chega no quinto dia útil, o que você quer receber? Teu salário. Amém ou não amém, irmão? Você trabalhou, amém? Trabalhou, você não trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça, alguém tem que dar corda nele. Então, qual que é você fez, então você tem direito de receber. Pastor, mas aí não é, aí é justo. Eu estou falando para você de um sistema que você está trabalhando e você recebe. Agora, o que eu quero falar para você de uma coisa que você não fez, que você não trabalhou, que você não pôs o dedo em lugar nenhum, e mesmo assim ele vai fazer. É isso que eu quero dizer. Quero falar do filho mais novo hoje. Porque o filho mais velho representando a justiça própria, o filho mais velho representando a velha aliança, que tem que fazer por onde? Eu disse ia falar na aula passada, disse domingo passado, que o filho mais velho, ele representa, ou seja, a lei, e ele representa tudo aquilo, irmãos, tudo que você faz, você espera em receber. O filho mais velho representa a velha aliança, a justiça própria, tem que fazer por merecer, se não fizer por merecer, aí você não recebe, né? Aí, irmãos, a igreja, nós somos ensinados assim, ó. A gente começa dentro de casa, com os filhos da gente. Olha, se você não se comportar bonitinho, né? Isso é costume da gente. A gente fala para o filho, ó, se você não passar de ano, você não vai ganhar isso. Se você não fizer isso, você não vai fazer isso. Todo mundo faz isso, irmão. Vai falar que não. Se você comportar bem na escola, eu te dou uma bicicleta. Se você fizer bem assim, e aquela outra história. Olha, não faz isso porque papai do céu não gosta. Papai do céu vai te pegar. Papai do céu vai te castigar. Aí a pessoa já cresce com medo de Deus. Aquela coisa toda. Mas vamos voltar para o filho. A Bíblia fala, irmãos, eu quero falar sobre o filho mais novo. Nós lemos aqui, o que acontece com o filho mais novo? O que ele faz é fora do padrão, ou seja, nenhum judeu naquela época olhou para essa parábola, ele não entendeu a parábola, porque diante do cenário do judaísmo, um filho pedir a herança para o pai em vida, ele tem que ser apedrejado também em vida. Se um filho pedir a herança para o pai em vida, ele tem que ser colocado no muro e tem que ser apedrejado. Só que eu disse também que a parábola, que quando Jesus usa a parábola, ele está falando de uma forma, quem ouve não entenda. Quem está escutando não vai ouvir, ou seja, está ouvindo, mas não está entendendo, porque parábola, irmãos, é algo muito mais profundo. Jesus já estava falando do reino, Jesus já estava falando sobre a graça, Jesus já estava mostrando como que era a velha aliança, e estava mostrando como que seria a nova aliança, de que jeito que seria. Aí o filho mais novo, irmãos, pediu a herança, aí passou um tempo, deu uma acalmada, passou um tempo, aí o que ele pega, todo mundo já sabe, pegou a parte dele e sumiu, foi embora, desapareceu, ficou 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 anos, 5 anos, não sei. A Bíblia diz que lá ele gastou tudo que ele tinha, dissolutamente, viveu fora dos padrões que era para viver, e agora a fome na terra, ele se encontra num lugar, está cuidando de porcos, e ele sente desejo de comer a comida que os porcos comem, e de repente ele cai em si, diz a Bíblia, ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. Quantos jornaleiros, ou seja, quantos trabalhadores do meu pai vivem numa melhor condição do que a minha? Então ele programa, ele diz, eu vou voltar para a casa do pai. Irmãos, uma coisa que eu acho interessante dentro desse texto, que eu disse, o filho mais velho, ele não relacionava com o pai como pai, mas como Senhor. O filho mais novo relacionava com o pai de pai, com o pai. O filho mais velho ele sempre falava assim, eu sempre fui obediente ao Senhor. Mas não é assim que tem que se dirigir ao pai, pastor? Tem, mas você vai entender, o narrador, quando vai falar do filho mais velho, ele usa a expressão, e disse ao pai, mas ele usa o pai como Senhor. O filho mais novo não, irmãos, ele falava como pai. Eu imagino na casa do pai, os dois, imagina numa festa, imagina num cenário dentro de casa, o filho mais velho representando a lei, irmãos, com a cara de delegado da polícia do Egito, eu não vou falar nem do Iraque, todo cheio de marra, e o filho mais novo, irmão, senta no colo do pai, e beija o pai, e vira para lá, e faz cafuné no pai. Eu vejo isso, eu vejo a intimidade do filho mais novo, que é a graça, eu vejo a intimidade do filho mais novo, ali com o pai, de chegar nele e falar pai, porque a intimidade levou ele a fazer uma coisa que jamais alguém faria, me dá a minha parte, da minha herança. E o filho mais velho não, conservador, aquela cara fechada, não ria, porque assim, tem gente, irmãos, que acha que santidade é cara fechada.
aquela cara de medo, né? Aquela cara feia. A gente aprende que cara fechado ou cara de medo é duas coisas, ou está com fome ou está com dor, né? Mas foi lançado na igreja um espírito de santidade, que o cara chega assim, irmão, até rir é pecado. Não sei se você viveu essa época. Se você ri, você está pecando. Parece que assim, a pessoa vem assim, ele nem respira. Num culto igual a esse, num culto pentecostal, cheio da presença do Espírito Santo, ele se comporta assim. Ele analisa tudo. A velha lei. Isso não pode, isso está fora, é muito menina, é meninice demais, isso é muito moleque, uma coisa, isso está fora da casinha, isso aqui, ele fica medindo as pessoas. Mas o outro, o mais moço, que tem mais liberdade, ele já abraça, ele corre, ele chora, irmãos, ele corre para um lado, ele corre para o outro. Você já viu um culto assim? Eu sei que cada um se expressa de um jeito. Eu sei que o mover do Espírito Santo de Deus na vida de cada um, tem um irmão que ele só chora, pronto. Mas tem gente que ele acha que o mover do outro, que está tomado pelo Espírito Santo, é pecado. Não, você não pode rodar não. Onde você viu isso? Onde está na Bíblia? Você não pode rodar. Não, você não pode pular. Não pode. Não, você não pode bater palma. Na hora de que você está, você não pode bater palma. Você tem que, a velha lei é assim. Você tem que se comportar. Você está diante do Senhor. Você é servo, ele é Senhor. Aí o filho mais novo não, ele é meu pai. E eu sou filho dele, é a graça. A graça nos coloca na posição de filho. Eu sou filho, porque eu fui, através de Cristo, eu me tornei filho. E filho, irmão, não olha para o pai com aquela cara. O pai não é, se a gente for falar de pai aqui no contexto nosso, teve muitas pessoas aqui como eu, que não teve sorte com teu pai. A gente não pode olhar para Deus com a figura do meu pai, nem do seu pai. Mas tem muito pai tremendo, muito pai que foi muito bom para os filhos. Você usa essa expressão do teu pai, mas não compare o teu pai como o pai que é Deus, é diferente. Por nós não sentirmos o amor do nosso pai, então nós não conseguimos sentir o amor de Deus, porque Deus é pai. Então a figura mais próxima da gente sentir o amor de Deus é o pai. A forma com que o pai e as pessoas vêm para a igreja tem medo de Deus, porque o meu pai em casa fazia isso, meu pai em casa fazia aquilo outro. Então a gente, entenda uma coisa, nós temos liberdade com o nosso pai, o meu pai, o nosso pai celestial não é o meu e nem o seu, que foi ruim, foi uma praga, vamos dizer assim, irmão, bati em você sem merecer, fazia tudo quanto é coisa ruim, te lascou a sua vida, não tem nada a ver com você, entenda isso. Daí, pastor, e daí que numa festa o filho mais novo pulava no pescoço do pai, beijava o pai, fazia carinho no pai, o outro ficava lá assim, irmão, cara delegado. É um culto pentecostal que eu vejo. Um culto em que um tem liberdade na presença do Pai, porque a Bíblia diz assim, irmãos, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Você quer pular, você pula. Você quer sapatear, você pula. Você quer dançar, você dança, em nome de Jesus. Irmãos, você não tem que ficar aqui com cara de delegado, não, com aquele semblante, não, Deus não gosta, Deus não, Deus, a religião arrebentou Deus para nós, igreja. Pintou um Deus irado, irmãos, quem sou eu, né? Um Deus com porrete, com cajado, que se você pisar fora, o porrete vai comer. Você está lascado. Um Deus vingador. Vai haver a vingança de Deus um dia? Vai. Mas a vingança de Deus não vem sobre os filhos. Sobre os filhos, Ele trata com os filhos. Ele disciplina os filhos, mas Ele não há vingança. Não há, irmãos, não há, a vingança de Deus não é contra os filhos. Não é. Mas Ele disciplina os filhos, Ele trabalha na vida dos filhos, Ele chama a atenção dos filhos, sim, mas não é entenda uma coisa, não é, irmãos, aquela coisa que a gente mistura todo mundo ímpio com o cristão, aquela coisa toda, faz um pacote, joga tudo no inferno, e ali todo mundo vai sofrer a ira de Deus. O filho fez tudo o que ele fez, foi embora, e o filho agora, ele se sente arrependido, ele volta. Irmãos, você quer ver como que a nossa justiça própria funciona? Vamos colocar no lugar. O que o filho faz? Pediu toda a herança, gastou tudo, mas festejou, está voltando agora igual um mendigo, todo rasgado, maltrapilho. De longe o pai, quando o pai observa, o pai vê, o pai sente íntima compaixão por ele. Na nossa cabeça, olha para mim, igreja, na minha cabeça, na sua cabeça, o que o pai tinha que fazer com esse menino? O que o pai faz com o menino levado, irmão?
que o pai faz com o menino que ele fez o que ele fez? Ele desonrou o pai, ele pediu a herança em vida para o pai, isso é desonra. O menino está vindo lá de cima, imagina o pai com a língua assim, voltou para casa. Imagina o pai já esperando aquela cinta. Quem apoiou de vara de marmelo aqui? Vocês não conhecem essa vara, né, irmão? Já ouviu falar vara de marmelo? Acho que aqui tem Montoninho por aqui. É mais no norte, tem, irmã Neuza. É uma varinha de Deus, irmão. É uma varinha que falta muito hoje, né? A bicha, na hora que bate assim, ela acompanha o contorno do corpo e não quebra. Se ela pegar na canela, ela faz uma volta na canela assim, fica parecendo uma aliança vermelha e sobe aquele calombão assim. Aquela varinha que nós quebrava, irmãos, né? Lembra que o pai, eu falo os meninos, a gente pegava, vinha para a igreja, ficava o Tiago e aquele brigando no carro. Aí nós pegava a varinha, quem bagunçava ia apanhar. Aí a gente deixava a varinha, de repente um ia lá e pegava a varinha e quebrava tudinho. Aí na hora que a gente olhava para a varinha, não tinha mais, estava tudo desse tamanho, como é que vai bater? A vara de marmelo, você pode fazer assim, você dá um nó nela, ela não quebra. Imagina o pai agora olhando para o menino vindo, o menino está voltando, todo quebrado, todo moído, todo arrebentado, e o pai dizendo, agora eu pego ele, agora ele está lascado comigo. A vingança do pai contra o filho mais novo está para acontecer. Não perca as cenas do próximo capítulo, vai ser tremenda. E o filho volta, irmão, tá assim, o filho está voltando, está parecendo daqueles filmes de terror, o cara está vindo todo rasgado, quase pelado, e de longe o pai com aquela cara de delegado, irmão, um porrete na mão. Agora você vai ver o seu, agora você vai ver o seu. Hoje você vai apanhar igual pandeiro no samba, mas você vai apanhar, mas como vai apanhar? Mas vai apanhar demais. Não foi assim que pintaram para a gente? Não é assim que fala que se você... Irmão, Deus não quebra a perna de ninguém. Deus não tira emprego de ninguém. Eu já vi crente orar para Deus matar o outro. Eu já vi crente orar para Deus e falar assim, Deus castiga ela. Deus põe a mão sobre ela. Deus põe a mão sobre ele. Ela mexeu comigo, Deus. Trata com ela, Deus. Move com ela. Sabe com quem Deus está tratando? É com você. Você vai entender comigo que Deus, o Deus que pintaram para a gente, não tem nada a ver, igreja, com o Deus da religião que pintaram para a gente. O pai que está esperando o filho, a Bíblia diz que quando ele olha para o filho, sabe o que ele está fazendo? Ele sente íntima compaixão pelo filho. Primeiro castigo do pai, primeira ira do pai, imagina, íntima compaixão, sentiu amor pelo miserável, que desprezou ele, que o desonrou o pai em vida. Mas pai, quando vê ele de longe, a primeira vingança, a primeira ira de Deus é essa. Olha lá, o pai olhando para ele, ele sente íntima compaixão dele, do filho, íntima compaixão. Não, pastor, não tem que sentir íntima compaixão, não. Tem que pôr no banco, tem que morrer nessa praga, tem que morrer no banco. Tem que morrer no banco, tem que ser provado, tem que pagar o preço, não fez? Eu vou te explicar uma coisa para você já. Aí, pastor, e daí? A primeira coisa, o pai olha, sente íntima compaixão, quando ele vê que o pai olha, e ele corre para o pai, e o pai vê que ele não tem muita força, o pai corre diante dele, e o pai abre os braços para ele. O pai abre os braços. E ele se joga no pescoço do pai e os dois se abraçam. Olha que vingança doce. Olha que castigo do pai. Olha o pai quebrando. Olha o pai, irmão. Depois eu falo. Olha que situação, irmão. Olha que vingança mais amarga do pai. Aí quando o pai abraça, imagina o pai abraçando o filho. Miserável, hoje você não escapa não. Já tem um tronco ali, eu vou te amarrar no tronco. Hoje eu vou te pegar, você vai apanhar hoje até a Maria vir na lenha. Já aperta aquele abraço assim. Aí tem uns que já beliscam aqui, irmão, por baixo assim. Hoje você está nas minhas unhas. Agora você vai ver. Agora eu quero ver agora. Abraçou, você está lascado comigo. Esse é o pai que pintaram com a gente. Aí ele dá aquele abraço do filho. O filho se joga no chão e faz o que ele programou. Arrependimento. Pai, pequei contra os céus
e pequei contra ti. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Em outras traduções vai dizer assim: me faça como um dos teus trabalhadores. O que o pai faz? O pai levanta ele, pega ele pelos braços e sai com ele para junto dos criados. Daí, pastor, o que é o arrependimento? É todo dia ficar pedindo perdão por alguma coisa? Não, é você saber que errou e não fazer mais. Pronto. Arrependimento é isso, saber que errou e não fazer mais. Agora, o que vai acontecer agora? Se eu não me engano, acho que é o terceiro castigo do pai para o filho. Terceiro castigo. Aí o pai vai, olha o que o pai vai dizer assim, ó: e chamou os servos depressa. Chamaram depressa, olha só, olha a pressa do pai. Empregados, chama os empregados, chama os servos, para quê? Vamos amarrar esse abençoado no pau, vamos bater nele, vamos acabar com ele, porque ele merece apanhar. E chamou seus servos depressa, para quê? Para atender o seu filho. Entenda uma coisa, irmãos, quando você começar a entender o que é a graça de fato, você vai entender que nós não somos inimigos de Deus, e Deus não é o nosso inimigo. Deus não está vindo, como o pastor André falou aqui, Deus não está querendo vingar, porque você errou ontem, ou porque você errou agora. Deus não está querendo vingar você. Você pecou ontem escondido, eu estou esperando uma oportunidade para te pegar, eu vou te pegar você. Aí o pai falou, e a Bíblia diz que ele chamou os empregados depressa. E daí, pastor, olha a vingança continuando da parte de Deus. E quando chamou os empregados depressa, ele diz assim: olha, vá lá e pega a melhor roupa. Olha que castigo, irmão. A melhor roupa que tem lá dentro, pega a melhor roupa. Não é qualquer roupa não, nem roupa dos empregados não, mas é a melhor roupa. Você está entendendo, irmão, em nome de Jesus? O que ele fez para merecer aquilo? Ele plantou aquilo? O que ele fez para ele receber isso do pai? Que honra que é essa que o pai está dando para ele, que se ele não plantou nada? Isso é graça, isso é favor que não se merece. Isso é um amor do pai sendo expressado numa parábola para nossas vidas. Aí a Bíblia diz que o pai chama os empregados: trazei a melhor roupa. É a melhor, olha que castigo, irmão, que castigo tremendo. Trazer a melhor roupa. Que roupa? Aquela roupa que eu já mandei fazer, já está tudo confeccionada, traz ela. E a Bíblia diz, irmãos, que então colocaram a melhor roupa nele. Olha o que o pai continua dizendo: trazei o anel para colocar no dedo dele ou na mão. Tem Bíblia que fala na mão, outras no dedo. Alguns historiadores vão dizer que não era anel, mas era uma pulseira que representava o símbolo da família. Outros vão dizer que era um anel, porque geralmente se usava um anel como um selo. Esse anel que trazia o selo real da família, o pai estava inteirando ele de volta. O menino estava recebendo um cartão de crédito, irmãos, sem limite, para poder usar de novo na casa do pai. Você não entendeu, né? Tem um cartão chamado American Express. Tá, olha, meu inglês. Ajuda aí, Rose. Rose é professor de inglês. American Express, esse negócio aí. O bicho é assim, irmão, não tem limite não. Eu quero comprar uma casa de 200 mil. Passa o bicho lá que o negócio acontece. O pai estava colocando um anel no dedo do menino, trazendo de volta. Estava entregando de volta, irmãos, para ele. Traga o anel, coloca no dedo dele. Põe o anel no dedo dele. Olha que castigo, irmão. Não, pastor, tem que amarrar esse miserável tem que sofrer agora, ele tem que pagar tudo que ele fez. Aí a outra coisa, olha o que o pai vai fazer, depois que pegou a roupa, agora vem um anel, olha o que o pai vai dizer: agora pega ele e coloca, traz os sapatos e colocar nos pés dele. O que isso tem a ver, pastor? A melhor roupa, o anel e os sapatos para pôr no pé dele. Por quê e para quê? O sapato está dizendo, a Bíblia diz assim, irmãos, que o sapato representa a firmeza, ou seja, ele está entendendo agora, ele está compreendendo agora que o pai está calçando ele, os pés dele está sendo firmado pela graça de Deus, ele está sendo constrangido agora pela graça de Deus. A partir daquele momento, ele está recebendo o sapato. O que tem que fazer? Se fosse hoje, deixa essa miséria descalço, tem que andar com os pés no calor, tem que andar com os pés no espinho, que merece, essa praga merece. Por que o pai não castigou ele? Pergunta para mim, por quê, pastor? Você não quer saber, você está falando fraco. Por que o pai não castigou ele? Por quê, pastor? Preste atenção,
o que ele viveu lá fora já foi mais do que suficiente para ele padecer e saber como que era a casa do pai. Não há necessidade do pai amarrar ele num tronco e bater nele de novo, porque ele viu, ele sofreu lá fora. Imagina, o cara já sofreu lá fora, agora ele vai sofrer aqui dentro. Irmão, pai e mãe, preste atenção nisso aqui. Que pena que eu aprendi muito tarde, mas eu também nunca fiz isso com os meus filhos. Tem gente que o filho erra lá fora e ele chega e tortura o filho aqui dentro. Está torturando o filho, já errou lá fora, já pagou um preço lá fora, aí chega aqui dentro, vai torturar mais ainda. Você entendeu, irmão? O mundo torturou, o mundo moeu ele, o mundo quebrou ele, o mundo arrebentou ele. Ele padeceu, ele passou fome, ele viveu como mendigo, para ele chegar na casa do pai, ele sabe o que foi que ele sofreu. Agora quando ele chega aqui, não, agora aqui, lá foi o mundo, agora eu vou tratar com você, agora você vai ser tratado aqui comigo, eu vou moer você aqui. Irmão, a parábola do filho pródigo diz alguma coisa fora que eu estou dizendo aqui? Não, irmão. Você vê Deus julgando ele, você vê Deus amaldiçoando ele, você vê Deus amarrando ele no tronco, arrebentando ele? Não vê, porque o que ele já sofreu, Deus já olhou para aquele sofrimento e disse basta, ele aprendeu a lição, não tem porquê Deus fazer alguma coisa contra nele. Aí vai lá, pega a roupa, o sapato, fez tudo. E ele fala assim, agora pega um bezerro cevado. Pega um bezerro cevado, pega o melhor bezerro e vamos fazer uma festa. Preste atenção, irmãos, disso aqui. Como que eram as festas antigamente? As festas eram assim, quando o pai ele resolvia celebrar, olha só, ainda haverá uma celebração para o filho, na minha cabeça, na sua cabeça de filho mais velho, uma celebração de um filho rebelde, que merecia apanhar, que não merecia anel, que não merecia sapato, que não merecia roupa, não merecia nada daquilo, e agora o pai vai celebrar com ele ainda. Isso entra na sua cabeça, irmão? Dá para entrar na sua cabeça isso? O cara tem que apanhar, gente, o cara tem que morrer. Ele desafrontou demais o pai. Agora o pai vai fazer uma festa para ele. E a festa era assim, diz o historiador, irmãos, que a festa, o pai chamava os grandes do reino, chamava os senhores do reino. E quando a festa, irmãos, quando estava tudo pronto, em que todo mundo estava na festa, olha o que o pai fazia. Diz os historiadores, o pai parava a festa na hora, no meio da festa, ele para a festa, e o filho do lado dele, quando ele parava a festa, ele pegava o filho nas mãos, e ele fazia todo mundo ficar em silêncio, e ele ia dizer assim, eis que aqui está o meu filho amado, que estava morto, mas foi achado com vida, e vinde e alegrai-vos comigo, porque a partir de hoje, ou seja, irmãos, entendo que Deus está tentando falar conosco aqui nessa noite. A festa de Deus era isso, o pai ainda tinha uma honra de apresentar o filho, por tudo que ele fez, ele não teve vergonha do filho, por ter pedido a herança antes dele morrer, por ter afrontado ele, por ter entristecido ele, não, o pai está honrando ele, porque para o pai a maior vitória foi o filho ter voltado para a casa dele, entenda isso, em nome de Jesus, é a maior vitória. Ou seja, o que Deus está tentando dizer para a minha vida e para a sua vida? Deus vai pegar você e vai te levantar no meio do salão de festa. Há um tempo de celebração chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Ele vai fazer você se levantar no meio da festa e vai falar o teu nome. Ele não está preocupado com o que você fez, ele nem quer saber o que foi que você fez, ele está simplesmente te honrando de novo, diante de todos os grandes do reino, mostrando que você tem pai e que você é filho dele, e que as bênçãos dele estão sobre a tua vida, em nome de Jesus, igreja. Aí ele apresenta o filho, irmãos, isso aí sem cortar o filho lá fora, tá bicudo, não quer entrar para dentro da festa, parece eu e você, irmão, lá fora, bicudo, porque isso, porque fez aquilo outro, porque tem que fazer isso, porque não pode, porque Deus mata ele. É nós. Aí o filho está lá, desfilando com o pai, irmão. Ei, meu filho, imagina os crentes velha aliança. Esse homem é doido, gente. Como é que você dá uma honra para uma pessoa dessa? Afrontou o pai, entristeceu o pai, envergonhou o pai, gastou tudo que era do pai. O que ele merece? Fala comigo, uma pizza. Pizza. Sabe por que nós falamos que é uma pizza? Porque a nossa cabeça ainda não é de graça, a nossa cabeça é de lei. Na nossa cabeça, irmãos, aquela velha expressão,
fez, tem que pagar. Você pode ter certeza, tudo que você faz de errado, você paga. Mas não é Deus que te dá a sentença, é os seus próprios erros. Aí recebe a aliança, recebe tudo. Aí o pai diz: filho, vai para lá, vem para cá. Eu fico imaginando o filho. E o filho é tão agraciado. Alguém vai dizer assim: passou um óleo de peroba na cara. Traz o anel, ele estende o dedo. Põe aqui. Traz a roupa, ele veste. Traz o sapato, ele ajuda. Irmão, ele entendeu o que foi que ele viveu. Ele sabe o que foi que ele passou. Só que tem uma coisa que o apóstolo Paulo vai dizer assim: o amor de Deus constrange a gente de uma tal forma. Então, o que é isso? Irmão, preste atenção que isso aqui é profecia. O que o pai faz para aquele menino, ele não merecia. Não merecia. O que Deus vai fazer para mim e para você, nós não merecemos. Mas Ele vai fazer porque Ele é Pai, entenda isso em nome de Jesus. E não é porque você se comportou bem não, igreja, é porque você não se comportou. Pastor, não estou entendendo mais nada, então tem que andar torto para Deus me ouvir, tem que andar em pecado para Deus me ouvir. Não, não é isso, igreja. Graça não é ocasião para pecar, e muito menos para que você possa ter ocasião para pecar. Mas o que é a graça? O amor de Deus, o amor dele vai te constranger de uma tal forma, a bênção dele vai vir sobre a tua vida, que você, quando pensar em pecar, quando pensar fazer alguma coisa errada, você vai ver o que Ele colocou nos seus pés, o que Ele colocou na sua mão, o que Ele te deu, o que Ele te vestiu, a autoridade, o poder que Ele colocou de novo na sua mão. Você vai ficar constrangido de errar de novo, de fazer loucura de novo na sua vida. Você vai ficar. Aí imagina o filho, irmãos, dá isso, ele recebe, dá isso. Irmão, entenda uma coisa: graça é o favor que eu não mereço. Eu não mereço. Irmãos, existe a bênção, existe o favor de Deus. Existe uma bênção, existe o favor de Deus. E daí, pastor? Eu entendo que o favor de Deus, igreja, ele chega e faz sem eu merecer. Existe bênção, existe a bênção. Pois eu explico isso. Vamos lá, o filho está aqui, recebe. Agora imagina se o filho tem síndrome da galinha Angola. Já viu? Porque, irmãos, falamos do filho mais velho, o filho mais novo está sendo honrado, revestido de tantas coisas. Mas imagina se o filho mais velho agora está sendo tomado pelo espírito de justiça própria também. Ele chega diante do pai: pai, pequei contra o céu, contra ti, no seu dia que você chamar teu filho, faça como no seu. Não, meu filho, braço aqui. Não, pai, não. Eu não sou digno, pai. Não, menino, vem aqui, menino, vem cá, menino. Não, pai, não, me faça eu como do seu jornaleiro. Tem filho, irmão, que ele acha que o pai não é suficiente para perdoar ele. Você já viu que tem pessoas que não se perdoam? Você sabia que quando você não se perdoa, você está dizendo que Deus não é autossuficiente para perdoar você? Tem gente que ele está lá na justicinha própria dele. Imagina o filho pródigo: não, meu filho, vem cá, me dá um abraço. Não, pai, eu não mereço, não, pai, eu desonrei o senhor. Vem cá, miserável. Não, pai, deixa eu te. Não, pai, eu não mereço o senhor que o senhor fez para mim, não. Fica lá num canto, irmão, num canto. Aí o pai fala: gente, vai lá, traz a roupa para esse menino. Não, eu não quero usar essa roupa, não, pai, porque eu não mereço, pai, eu não mereço essa roupa. Traz o anel. Não, pai, deixa o anel do lado, eu não mereço, pai. Põe o sapato. Não, pai, eu não mereço o sapato, pai. Faz a festa. Aí ele fica lá no canto, irmão, igual aquele gato do Shrek, encostado no canto assim, assustado com a festa que é para ele, mas ele nem participa da festa, porque ele está com a síndrome. Agora, o contrário também é verdadeiro. Não sei se você está entendendo isso aqui. O inverso também é verdadeiro, porque se o filho mais velho ficou atribulado, porque o pai honrou o mais novo, e se o mais novo agora não entra na graça de Deus, e agora, irmãos, com todo o favor do pai vindo sobre ele, ele agora está se fazendo de vítima. Não, eu quero ser eu quero ser a porquinha do parafuso do banco da igreja, para mim já está bom. Eu quero ser a hélice daquele ventilador, já está ótimo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você vai ser um dedo, você vai ser uma unha, você vai ser um fio de cabelo, ou você vai ser o fio do nariz, você vai ser o pelinho do nariz de alguma coisa, mas você vai fazer parte do corpo. Imagina o filho agora: não, pai, com aquele espírito. Irmãos, entenda uma coisa: para de se fazer de vítima,
Para de se fazer coitadinho de galinha angola, estou fraco. Não, eu pequei demais, e o que eu pequei não tem perdão para mim, não tem perdão para mim, não há perdão para mim. Morre, irmão. Faz um favor para nós, morre. Por quê, pastor? Porque se você não sentiu o amor de Deus, pastor, eu pequei, você pecou contra o Espírito Santo? Porque se você pecar contra o Espírito Santo, é aqui você não está. Não, mas o pecado que eu cometi, pastor, ele é cabeludo e tem até trança. Você quer mais afronta do que esse cabra fez? Você quer mais desonra para um pai? Seria mais fácil ele chegar e dar um tapa na cara do pai dele, do que ele fazer o que foi que ele fez. Não importa o que você fez, o pai não está olhando para isso. Você já sofreu as consequências daquilo que você fez, você sabe disso. Deus não fica cobrando isso, irmão. Quem te acusa é o diabo, quem te acusa, irmãos, é a carne, ela que te acusa. O filho está ali, ele entendeu o que é graça. Irmão, não é que tem que pôr um óleo de peroba na cara e fazer que nada aconteceu. Você sabe que você pagou um preço e foi muito alto, você sabe disso. Mas aí quando você chega aqui na casa, que não deixa nada parar você. Entenda que o Pai te ama. O Pai te ama, não importa se você pediu perdão para Ele, confessou, não fez mais. Entenda uma coisa, Ele te ama. Ah, por que eu não sinto? É porque você está ainda na lei do merecimento, irmão. Você acha que você tem que fazer um jejum forte, você acha que você tem que fazer ainda um monte forte, para quando você chegar aqui, para Ele atender a tua oração. Por isso que Paulo vai dizer, o justo viverá pela fé. Você tem que ter fé para entrar por aquelas portas, e saber que não há nada entre você e Deus, não há limites entre você e o céu. Você já foi perdoado, lavado, remido no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Você é filho, não se sinta rejeitado, não se sinta esquecido. Vista o que Ele está te dando, coloca o anel, coloca as sandálias, faça o que Ele quer que você faça. Seja filho, senta na mesa e aproveita daquilo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas irmãos, é muito difícil, porque a igreja ensinou a gente uma linha. Já ouviu falar a palavra ascetismo? O que é isso? Não é acetona não, é ascetismo. O que é isso? Se fragelar-se para receber alguma coisa. Você vê os caras subindo aquelas escadas lá da Bahia, não sei quantos degraus tem lá, chega lá com o joelho quase no osso, tem que fazer sacrifício para Deus te atender. Outros começam a caminhar agora para chegar lá na Aparecida, lá até dia 12 do ano que vem, chega sem pé lá. Sabe por quê? Porque a religião ensinou que você também tem que fazer sacrifício. Pastor, não estou entendendo nada, que você tem que fazer sacrifício, porque se Deus não vai te atender. Por isso que Paulo diz que o justo viverá pela fé. Essa é uma palavra, irmãos, que ela tira o sono da gente. Porque não é fácil você chegar aqui com a cara para cima, passa um óleo de peroba na cara, fala assim, Deus, eu pequei mesmo, sou isso e sou aquilo outro, mas a sua palavra me diz que é assim, 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 e eu sou filho e eu tomo posse. Aí o outro fica lá, tentando de todo jeito agradar a Deus. Você está tentando agradar a Deus de todo jeito. Não há nada que eu e você façamos que agrada mais do que Cristo já fez na cruz do Calvário. Nunca esqueça isso que eu vou te dizer agora. O seu bom comportamento não... Irmão, entenda uma coisa. O seu comportamento e o meu comportamento é mais do que obrigação nossa. A justiça nossa tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. Você foi salvo não por obras, mas depois que você foi alcançado, as suas obras têm que ser vistas. Tem que comprar, tem que pagar, você tem que andar corretamente, você tem que fazer tudo isso. Não fique esperando recompensa por ajudar a velhinha a atravessar o sinal vermelho. Não vai ter, é obrigação sua. Não fique esperando recompensa porque alguém perdeu a carteira cheia de dinheiro, você foi lá, entregou, fiz uma boa ação. É obrigação sua. O que Cristo fez na cruz do Calvário já é suficiente. O problema é que eu não tenho fé para alcançar isso. Eu não alcanço. A minha cabeça não alcança, porque a religião diz para mim que eu também tenho que fazer. Tem que jejuar, você tem que jejuar sim. Mas o teu jejum é para mortificar a tua carne. A tua carne.
para sensibilizar ela, mas você não compra nada com ele. Você tem que orar, eu disse, você tem que orar até cair a língua, mas a tua oração vai fazer você ter intimidade com Deus, mas você não compra nenhum favor diante de Deus com isso. Você tem que orar sem cessar, mas entenda isso, se você tomar posse pela fé, aí você pergunta, pastor, por que ainda você não entrou nesse negócio? Por que você não está recebendo ainda? Por que as coisas não aconteceram ainda? Irmão, tudo isso é coisa, para mim também é novo, igreja. Depois de 30 anos que eu entendo a graça, que eu começo a compreender a graça de Deus, que ela causa escândalo na vida da pessoa. Você pega o filho mais velho, que sempre honrou o pai, sempre ajudou o pai, nunca saiu da casa do pai, sempre fez o seu papel de filho, nunca recebeu nada, porque não se sentia como filho. A gente está na igreja há 300 anos, tenta não fazer as coisas erradas, e vive uma vida, irmãos, como se Deus estivesse a 1.300, a não sei quantos bilhões de anos, luz longe da gente. Aí chega uma pessoa com a cara para cima da noite para o dia, entende o que é a graça de qualquer jeito, todo tatuado, irmãos, todo cheio de defeito, de falha, mas ele chega na presença de Deus com o coração aberto, entende o que é a graça e recebe. Porque a gente está julgando, é igual o escriba, igual o fariseu, que quando chega diante do altar, o escriba vai bater, o fariseu, o escriba e o samaritano, ele chega, o escriba bate no peito e diz, eu sou dizimista, eu não sou igual a isso aqui não, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço assim, eu faço assado, querendo conquistar alguma coisa na sua própria justiça. Aí o outro está lá, tá dizendo, eu sou um lazarento mesmo, eu peco mesmo, eu sou isso mesmo, eu não sou merecedor, mas eu estou aqui. Aí Jesus falou, quem foi que foi ouvido? O que chegou e abriu o coração e falou. Mas também não é para ficar fazendo de síndrome, não, eu não mereço, a gente não merece de fato, mas eu sou filho, então eu tenho direito. Amém, irmão? Eu vou pregar muito isso aqui, talvez a mensagem, parece que ela traz um desconforto no coração da gente, porque a religião entrou, a gente fica assim, não pastor, mas prova para mim o contrário, a parábola do filho pródigo. Prova para mim. Não, mas é só uma parábola. Jesus já estava ensinando para a gente a graça e a lei. Filho mais velho, nunca errou, nunca saiu de casa, nunca fez nada, sempre buscou as coisas pelo merecimento. Eu faço, eu mereço. O filho mais novo, saiu de casa, desonrou o pai, rebentou tudo, fez o que não fez, que não era para ter feito, mas volta arrependido. A graça de Deus, do Pai, foi tão grande, que constrangeu ele. Nunca mais esse menino sai de casa. Nunca mais essa cena vai se repetir. Porque o que Deus fez por ele, o que o Pai fez por ele, o constrangeu de uma tal forma, que ele fica agora constrangido com o amor de Deus. É como Paulo fala, eu fui constrangido por esse amor. Quando eu não merecia, ele fez por mim. Amém? Eu sei que alguns aí não é amém não, mas amém da mesma forma. Aí você fala assim, o que eu estou vivendo hoje, Deus não me ama. O cenário da vida que eu vivo hoje, Deus não me ama. Eu vou provar para você que Deus te ama. O amor de Deus foi provado na cruz. Quando eu e você não valia nada, Ele morreu por nós. Paulo diz, ainda sendo inimigo de Deus, Ele entregou a sua vida por nós. O que você está vivendo hoje, o seu cenário de hoje, você não pode dizer que Deus te ama só porque você está vivendo esse cenáriozinho, michuruco da tua vida hoje. Deus não me ama porque fez isso, fez aquilo outro. Ele já mostrou lá atrás. E daí, pastor? E daí, o que Ele quer fazer? Ele quer que nós saímos da lei e entramos para a graça. Esses dias eram as 2:30, eu estou escrevendo um negócio sobre a graça e a lei, eu quero fazer aqui. Fazer. A religião tirou a graça de dentro da igreja. Paulo diz que a lei, até hoje, ela existe, ela não foi extinta. A lei existe. E muitos de nós, vivendo na graça, ainda estamos debaixo de leis. Nós não vivemos pelo favor, mas vivemos debaixo da misericórdia. Porque graça é favor. Lei é misericórdia. Tem cura na lei? Tem, mas é misericórdia. Deus abre as portas na lei? Abre, é misericórdia. Agora a graça é coisa que deixa a gente com a boca entupida. E Deus então, Pai, honrou o Filho,
O filho foi exposto para todo mundo, o filho voltou de novo à casa. O filho agora ele é tão agraciado, que ele muda o comportamento até com o irmãozinho mais velho dele. O irmãozinho mais velho dele vai entender o comportamento do filho mais novo, que sempre olhou para o pai como pai, não como servo, ou melhor, não como um senhor, mas como pai. O filho mais novo, ele está pregando para o filho mais velho: ó, se você quer continuar bicudo do jeito que você está, tenha o teu pai como senhor. Mas se você quiser entrar pela graça, não é você precisa vender nada, correr para o mundo, se arrebentar lá fora, não. Trata o teu pai como pai, não como senhor. Pastor, mas ele é senhor. Sim, ele é, mas ele é pai, e eu sou filho. Agora, se você não quer ser filho, problema é teu. Se sinta como filho. Não, mas eu não sinto como filho, não. Se sinta, esse que é o problema. A Bíblia diz assim, ó: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O propósito de Cristo é nos levar ao Pai, sentir o amor dele. Só que a nossa negação da figura paterna dos nossos pais, a gente enxerga um Deus totalmente diferente. Nós precisamos sentir amado. Não é porque você tem conta, você não consegue pagar como eu, não é porque você está passando por uma crise, não é porque você está passando por uma enfermidade que Deus não te ama. Tem pessoas que, para que Deus ame ele tem que estar bem, tem que estar absolutamente bem. Isso é um engano. Se você não sentiu o amor dele pelo que ele já fez há 2020 anos quase lá atrás, você vai ter dificuldade de entender aqui agora. Você tem que sentir que você é amado, porque nós estávamos condenados ao inferno, igreja, mas ele morreu por mim e por você. Você sabe o que é o inferno? Você sabe o que é a eternidade sem Deus? Eternidade não tem dia, não tem hora, é eterno. Esse era o lugar que nós íamos. O inferno, como disse, é a sala de espera. Depois nós íamos para o lago de fogo que arde como enxofre. Era eternidade, sofrendo 24 horas. Que 24 horas, pastor? Se lá não tem eternidade, como é que vai ter 24 horas? Só para você entender, tá bom? Para você entender. É como disse a palavra: todos nós pecamos e todos foram destituídos da glória e da graça de Deus. Mas a Bíblia diz que ele, por um ato de justiça, ele nos alcançou, nos trouxe de volta à sua presença. Por isso que Paulo vai dizer: mas o justo viverá pela fé. Se eu não tenho fé que ele é meu pai, eu não vou conseguir. Eu não posso olhar para a situação, não andeis por vista. O que você está vivendo hoje, esse cenário, não tem nada a ver com aquilo que ele já fez. Porque nós estamos assim, nós vivemos 2 dias na graça, 5 dias na lei. Vivemos 1 mês na graça, 3, 4 meses na lei. Não tem isso. Nós vamos nos alinhar. É só a graça. E nós vamos começar a receber o favor dele, que nós não merecemos pela fé. Deuteronômio 28, lembra? Do capítulo 1 ao 14. Tudo aquilo me pertence e pertence a você, porque ele me representa, ele te representa. Amém, igreja? Interessante que, lendo sobre a graça, estudando a graça, você encontra tanto texto, tanto texto, que vai mostrar para a gente. A nossa mente tem que ser aberta, o nosso espírito. Eu sou abençoado, eu sou filho. Vamos sair da posição de filho mais velho, de ficar olhando a vida do outro, porque o outro está recebendo, porque o outro está fazendo isso, e você já fez, você já pagou tanto preço, e nada acontece na sua vida, quer sair. Vamos colocar na posição do filho que volta. A partir de agora, sinta a melhor roupa, sinta o anel no seu dedo, sinta o melhor sapato. Se prepare para a celebração que ele vai fazer.
Porque haverá celebração no nome de Jesus, o retorno, em nome de Jesus. Você vai celebrar para a glória de Deus, porque a graça, ela está quebrando correntes e cadeias. Se você encontrar alguém dizer assim, que está vivendo tudo torto, errado, está na graça, não, ele não está na graça, ele está debaixo da lei. A graça de Deus vai ser tão grande que ela vai te constranger. Você vai ficar tão constrangido que você, a partir do momento que você vai falar assim, Deus, nunca mais eu vou fazer isso, porque o Senhor está me constrangendo aqui. Você sabe o que uma pessoa fazer uma coisa para você que você nunca viu, não conhece? Ela vai tampar a tua boca assim de uma tal forma, você vai olhar para aquela pessoa, você vai ficar sentindo o devedor dela. Foi o que Cristo fez por nós. A gente vai sentir devedor. Amém, irmãos?